Senhor meu Deus, misericordioso, Pai amado, nós nos colocamos aqui diante de Sua presença, Pai, nesse primeiro estudo bíblico do ano de 2022, onde o Amém. professor Wilton vem trazer aqui o conhecimento da palavra, dividir conosco, Pai, os ensinamentos que o Senhor tem passado para ele por meio dos estudos, por meio do Espírito Santo de Deus. Pai, abençoa todos que aqui estão, Senhor, abençoa aqueles também que não puderam vir por algum motivo ou que esqueceram, que na próxima quinta-feira eles venham, mas que de alguma forma esse estudo chegue até eles, mesmo que de forma gravada, mesmo que semanas, meses, talvez anos depois, que o Senhor consiga, Senhor, acessar essas pessoas e que a sua palavra seja disseminada, Senhor. Abençoa, Senhor, nossos familiares, nossos trabalhos, nossas fontes de renda, abençoa a irmã Cissa, o irmão Cloif, abençoa grandemente teu filho Wilton, Pai amado. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Como diz o irmão Isaías, está contigo, Wilton. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Sim. Ótimo. Então, como a Sheila falou na oração, hoje é a primeira aula, o primeiro estudo, a nossa primeira reunião do ano de 2022. E é uma alegria estar aqui com vocês novamente. As pessoas falaram, poxa, passou um tempo grande aí, né? Um mês foi bastante tempo. O importante é que a gente chegou e, graças a Deus, mais um ano que se inicia e a gente vai avançar, se Deus quiser. Qual que é a dinâmica que eu combinei com a Sheila, né? Que foi o seguinte, a gente começar a estudar os livros da Bíblia, né? No ano passado, a gente trabalhou muito essa questão temática, né? As pessoas sugeriam temas e a gente falou de maneira geral de vários temas, né? Se nós pararmos para analisar, foram mais de 40 semanas, né? Trabalhando temas variados e agora a gente tem esse desafio, que é estudar os livros da Bíblia. É claro que dentro do estudo dos livros da Bíblia podem surgir perguntas relacionadas a coisas genéricas, né? É claro, a gente não vai fugir aqui do tema, mas dentro de um livro da Bíblia pode surgir um assunto ali que venha a causar alguma dúvida, a gente tentar sanar essa dúvida, então não ficar assim, é só uma pergunta referente ao livro? Não. Geralmente a gente vai fazer isso. Agora, pode surgir no meio do caminho aí alguma pergunta, alguma dúvida, a gente fica à vontade para tratar. Então, na noite de hoje, o que a gente vai abordar? Vai começar com o Novo Testamento e vai seguir a ordem dos livros, não a ordem cronológica que eles aparecem, mas a ordem mesmo que aparece ali no livro, né? Então, é a ordem da escrita, não a ordem cronológica que aconteceu. Então, o primeiro livro do Novo Testamento, quando a gente abre a Bíblia ali naquela demarcação, é o Evangelho de Mateus, Evangelho segundo Mateus. Então, é nele que a gente vai trabalhar um pouquinho hoje. Já preparei um material, como de costume, no final do estudo eu encaminho para vocês lá no grupo. E ao longo aí da exposição, vocês fiquem à vontade. Eu vou fazer aquela abertura rápida, um comentário rápido, depois deixar aí com a Sheila para conduzir essas perguntas, a gente vai trabalhando. Fiquem à vontade para comentar. Então vamos lá, Evangelho de Mateus. Como é o primeiro evangelho, eu vou fazer aqui uma introdução rápida de como a gente deve tratar a questão dos evangelhos. E aí nos outros evangelhos a gente não faz essa introdução, tá bom? Então assim, evangelho, o anúncio da boa nova de Jesus, a primeira coisa que a gente tem que já tirar da nossa mente é que evangelho não é um relato biográfico de Jesus. Não é. Tanto não é que nós não sabemos a altura de Jesus, nós não sabemos como que Jesus é fisicamente, a gente não entra em muitos detalhes da vida de Jesus, do seu ser enquanto pessoa natural, vamos chamar assim, pessoa física, nós não temos muitas informações dessa, por quê? Porque os evangelhos eles não são relatos biográficos. Aí você fala assim para mim, mas eu já li em alguns locais que os evangelhos são uma biografia. Pois é. Se você atentar para comentários mais específicos, mais técnicos acerca dos evangelhos, você vai encontrar lá. E pela experiência de leitura, de estudo, você vê mesmo que os evangelhos eles não são relatos biográficos. Então, o que são os evangelhos?
que a gente pode definir como evangelho? O evangelho é a memória que as comunidades tinham de Jesus e que, em função de problemas, em função de dúvidas, em função de perseguições que as comunidades passavam, elas tiveram que resgatar essas memórias. E um fator muito importante aí é o seguinte: a escrita desses evangelhos, ela se dá muito tempo depois da morte de Jesus. Então, não é uma escrita onde era online, era ao vivo, era imediato. Jesus fazia alguma coisa e se relatava. Não é isso. Os evangelhos eles vão ser escritos bem depois, né? Para vocês terem uma ideia, o primeiro escrito do Novo Testamento, aí tem uma disputa teológica ali, né? É Gálatas ou 1 Tessalonicenses. Ambas são de Paulo. Paulo só vai se converter depois. Então aí ele vai se converter, ele vai caminhar, e aí ele vai entrar em contato, vai fundar as comunidades, aí depois Paulo vai escrever para as comunidades que ele já ensinou, ou que tem algumas dúvidas e ele precisa responder. Então veja, os evangelhos vão surgir depois disso. Então são escritos que têm um certo tempo, vamos botar aí, de 30 anos para frente, depois que Jesus morreu. Então isso tem que ficar bem claro para nós. Os evangelhos, eles são relatos, são memórias que as comunidades tinham acerca de Cristo. E por que era importante escrever esses relatos? Porque a maioria dos irmãos mais antigos estão morrendo. Está morrendo a maioria. E aí o que você tem que fazer? Você tem que deixar aquela memória viva. Era uma memória como? Passava informação oralmente. E a comunidade ia lá falando quem era Jesus, o que Jesus tinha feito, o que ele ensinou, como que deve ser a vida em Cristo. Mas essas pessoas estão morrendo, e aí dúvidas vão surgindo acerca de Jesus. Então, as comunidades elas vão preparar esse material que chega para nós, e graças a Deus chegou para nós, então a gente tem que entender sempre o pano de fundo da comunidade que está escrevendo. Marcos é o primeiro evangelho a ser escrito, aí depois vem Mateus, Lucas e depois João, né? Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar não na ordem cronológica da Bíblia, mas na ordem que os livros aparecem na Bíblia Sagrada. Então, Mateus não foi o primeiro evangelho, mas é o evangelho que aparece em primeiro lugar. Então, vamos lá. O que a gente pode falar de início aqui para vocês acerca desse evangelho? O evangelho segundo Mateus, ele é um evangelho que vai atingir aquelas comunidades da Palestina, que estão num período de perseguição intensa, ameaçados ali pelo judaísmo da época, e que precisa de uma resposta que mostre que Jesus, ele é o Messias prometido. É ele que vai cumprir a justiça de Deus. Esse é o ponto principal ali de Mateus. Por isso que a gente vai ver em Mateus muitas citações do Antigo Testamento ou do Primeiro Testamento, como você preferir, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, conforme está escrito, para que se cumpra o que está escrito. Então, o Evangelho segundo Mateus, ele é um evangelho que ele vai ter muitas referências do Antigo Testamento para provar para aquelas comunidades, as pessoas que estavam ali, que Jesus, de fato, era o Messias prometido. E por que isso era necessário? Porque havia ali algumas visões acerca de Jesus como Messias. O que o Messias tinha que ter? O que o Messias ele deveria desempenhar? E aí, os judeus que perseguiam a igreja, o que eles mostravam? Que Jesus não era Messias, porque, de fato, ele não assumiu o governo. Ele não trouxe uma era dourada, uma era de prosperidade material, uma era onde dominasse o Império Romano. Então, muita gente estava ali sendo pressionada pelos judeus, porque eles falavam que Jesus não era o Messias, porque o Messias não poderia morrer numa cruz, que ali era símbolo de maldição. Então, foi necessário para a comunidade ter esses relatos e escrever toda essa jornada de Jesus para mostrar que, de fato, Jesus ele cumpriu tudo o que era necessário, né? E isso dá uma certeza para a comunidade. A estrutura do livro ela é muito interessante. Ela pode ser, isso aí vocês vão ver em materiais mais técnicos,
que esse livro ele pode ser dividido em 5 partes. Por quê? Porque tem 5 grandes discursos de Jesus nesse Evangelho segundo Mateus. Isso aqui eu não vou detalhar para não tomar tempo, tem lá no material. Então, você pode dividir em 5 grandes discursos, sendo que o primeiro grande discurso ali é o Sermão do Monte. Então, é assim, é um grande discurso de Jesus, depois vem as operações, depois outro discurso grande de Jesus e as operações. Então, começa ali em Mateus 5 e vai até o final. A parte inicial, Mateus 1 e 2, é para falar da infância de Jesus, que era algo também questionado. Você vê que no Evangelho segundo Marcos, a infância de Jesus ela não aparece, já vem direto da pregação de João Batista, e Mateus e Lucas, eles precisam trabalhar essa questão da infância de Jesus, porque começaram a surgir algumas dúvidas com relação a isso. Quando eu falo aqui de Mateus e Lucas trabalharam a infância de Jesus, vem à minha mente uma outra coisa que eu tenho que alertar vocês. Quando vocês fizerem o estudo dos evangelhos, por favor, não tente aglutinar os 4 evangelhos para que você tenha um relato único. Isso é impossível. Isso vai causar problema no estudo. Então, tem pessoa que fala assim, vou reunir os 4 evangelhos e extrair uma lição só. Isso é impossível de você fazer. Por que é impossível? Porque, como eu disse, os evangelhos, eles são relatos em função das dúvidas, dos problemas e das características de cada comunidade. Então, não adianta você tentar pegar isso e para criar uma história única. Vou dar um exemplo básico para vocês aqui. Se você tentar ver aquelas tentações que Jesus suportou ali no deserto, se você pegar Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver um problema ali. Por quê? Porque Mateus 4 apresenta uma ordem das tentações. A primeira tentação sendo transformar pedra em pão, em pães. A segunda tentação, se jogar do pináculo do templo. E a terceira tentação é adorar Satanás ali para receber os reinos desse mundo. Já no Evangelho segundo Lucas, a primeira tentação também é transformar pedras em pães. Mas a segunda já inverte. A segunda não é no templo. A segunda onde é que é? Já é Satanás ali mostrando os montes, né, os mundos, os reinos, e oferecendo a Jesus, e termina aonde? E termina no templo. Por que que tem essa diferença? Aí a pessoa fala assim com a nossa mentalidade pós-moderna, não é possível. Se é um relato, tem que estar ali na ordem, em cada detalhe e tal. Só que essa não era a forma de escrita do pessoal daquela época. Então isso é uma coisa importante que tem que ficar para nós. O pessoal daquela época não tinha a mesma forma de escrever, de narrar que nós temos. Não tinham as mesmas preocupações, não tinha a mesma forma didática, era uma outra estrutura. Por que que nesses evangelhos aí tem essa diferença? Porque o que ele quer ressaltar? Que para Mateus, o auge da tentação são os reinos desse mundo. Por quê? Porque Jesus está sendo tratado ali como um rei. Então, o desafio é Jesus ser um rei sem passar pela cruz. Por isso que Mateus coloca a última tentação sendo o oferecimento dos reinos desse mundo. Já Lucas coloca a última tentação onde? No templo. Por quê? Porque todo o evangelho de Lucas é uma grande viagem de Jesus até Jerusalém. Então, a tentação culmina onde? Culmina em Jerusalém. Então, essas questões de estrutura, elas não estão mentindo com relação ao texto. Elas estão descrevendo os fatos que ocorreram, mas de uma forma que venha a atender a necessidade da comunidade. Ok? Então, não tentem nunca fazer esse exercício de reunir os 4 evangelhos e tirar desses 4 evangelhos uma história única. Não vai dar. Você vai ficar com conflito e muita gente vai falar, então a Bíblia tem erro, a Bíblia não é exata. É porque está lendo conforme a mentalidade pós-moderna, pós-iluminista, essa mentalidade cientificista, que não é a mentalidade de 2000 anos atrás. Ok? Então, vamos voltar lá para o Evangelho de Mateus. Como eu falei para vocês, capítulos 1 e 2 é a questão da infância de Jesus. Depois você vem ali no capítulo 3 e 4, que é o início ali do ministério de Jesus, é o batismo de Jesus, a declaração do Pai,
que Jesus é o Filho amado. Depois vem o Espírito Santo, leva Jesus para ser tentado, até que ele comece o seu ministério. E aí sim nós temos, como eu falei para vocês, de Mateus 5 em diante, aquela divisão do evangelho em 5 partes. O que tem de importante aí? Por que está dividido em 5 partes? Por que esse número 5? Porque esse número representa o quê? Os 5 livros da lei. O evangelho de Mateus, quando fala que Jesus ele cumpre toda a justiça, ele também coloca uma ênfase em Jesus como um novo Moisés. Aquele que vem trazer, de fato, não uma nova lei, mas a plenitude da lei, o cumprimento pleno da lei. Por isso que no começo ali do Sermão do Monte, depois das bem-aventuranças, quando Jesus fala da justiça do reino, ele diz que a justiça deve exceder a dos escribas e fariseus. E a partir dali ele vai mostrando esse padrão de exceder, né? Está lá em Mateus 5:20 e em diante. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, Jesus ele vai excedendo o padrão. Por quê? Ele vai mostrando o verdadeiro cumprimento, a essência da lei. Então, ali, naquele monte, Jesus vem trazendo a essência da lei. Então, ele é o novo Moisés. Ele é alguém que fala a partir da montanha e vem trazendo o verdadeiro ensino. Então, é essa a perspectiva que você vai lendo ao longo do Evangelho segundo Mateus. As comunidades que recebem esse evangelho ou que produzem esse evangelho são comunidades que estão passando perseguições, né? Como eu disse no início. Então, essas referências de Jesus como esse ensinador, como ele trazendo, isso é muito importante. Uma coisa que você vai constatar, em Marcos, só fala que Jesus ensinava, mas não fala o que ele ensinava. Diz que ele ensinava com autoridade, mas o que ele ensinava? Não mostra. Marcos vai mostrar o quê? O Jesus em atuação, de maneira breve, rápida. Aonde ele passa, tem demônio para ele expulsar, para libertar pessoas, até ele chegar na morte, ressurreição e voltar para Galiléia. Já em Mateus, não. Em Mateus, o que é importante? É discorrer acerca do que esse Messias ensina. Qual que é o verdadeiro ensino que esse Messias está passando? Qual que é o ensino do reino? Qual que é a mensagem do reino? Então, por isso que você vai encontrar 5 grandes discursos nesse evangelho. É nesse evangelho que você encontra também a menção da palavra igreja. Você não encontra igreja nos outros evangelhos. A palavra igreja só vai aparecer em Mateus. Por que isso? Porque é necessário para essas comunidades entenderem o sentido da reunião do povo de Deus e da presença de Jesus. Olha como que esse evangelho ele é bonito, como ele é bem trabalhado, né? Não sei se os irmãos sabem, ele era o evangelho que era usado na forma catequética no início da fé. O que é isso? Ele era o evangelho usado para discipular as pessoas. Então, quando você queria discipular um novo convertido, qual o evangelho que eles usavam? Eles usavam o evangelho de Mateus, porque ele tem toda uma estrutura muito bonita. Olha que interessante. No início do evangelho, no meio do evangelho e no final do evangelho, você vai reparar que Jesus está no meio do povo, que ele é o Deus conosco. Está lá em Mateus 1:21, lembra? Colocarás o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele é o Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, no início do evangelho, você vê que Jesus é o Emanuel, Deus conosco. No meio do evangelho, quando está tratando das comunidades, ali em Mateus 18, vai ter um outro Jesus no meio. Quando fala assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio. Então, você tem em Mateus 1, Deus conosco, ele no meio de nós. Mateus 18, ele estará no meio, 2 ou 3 reunidos. E no final, lá em Mateus 28, quando já é o discurso de despedida, ele fala assim, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que esse evangelho mostra para as comunidades ali? Que Jesus está presente, que Jesus não está alheio às dificuldades, que Jesus ele está na comunidade e ele fortalece a comunidade. Então, a comunidade tem que ter os olhos atentos em Cristo Jesus. Aqui, para encerrar essa parte introdutória, além de Jesus ele ser o novo Moisés, Jesus é o rei nesse evangelho. Só que ele é o rei não dos reinos desse mundo. Ele é o rei do reino de Deus.
o reino de Deus é trazido na pessoa de Jesus. O reino de Deus chega em Jesus. Ele é a manifestação do próprio reino. Então, ele é o rei, ele é o reino e ele é a dimensão da manifestação desse reino. Tudo está na pessoa de Jesus. E Jesus, como rei, ele é um Jesus totalmente diferente dos reinos desse mundo. Esse evangelho vai enfatizar muito isso. Ele tem várias outras indicações, esse evangelho é muito rico, ele é grande, então dá para trabalhar muito o texto dele. Mas essa questão desse rei ser dessa forma, ele é muito importante, porque ele resgata o quê? Um rei que é humilde, um rei que é servo. E esse rei, ele ensina que o padrão do mundo no tratamento com as pessoas é um, e o reino de Deus é outro. Ele diz assim, olha, lá nos gentios, lá com as pessoas do mundo, lá fora do reino de Deus, um domina sobre o outro. Mas entre vocês não será assim. Vocês vão se tratar como irmãos. Então, essa é uma comunidade que ela mostra a igualdade, né? Sendo que o próprio Senhor, o próprio rei, ele é um rei humilde. Por isso que lá no meio do evangelho ele também fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Aí vem o seu rei, manso e humilde. Então, para você entender o reino de Deus, você tem que olhar para Jesus como sendo essa dimensão. E quando você olha para Jesus, você vê que o reino de Deus, ele tem uma aparência e uma essência oposta ao que se encontra no mundo. Então, como eles estavam sendo pressionados pelos judeus, e falaram assim, olha, esse Messias aí, esse Jesus é falso, porque ele não reinou, ele não governou, ele não expulsou o Império Romano, ele não trouxe a realidade do reino de Deus, porque eles aguardavam um Messias glorioso. Essa comunidade agora tem que aprender bem isso, que o reino de Deus ele não tem aparência exterior. O reino de Deus não é conforme os reinos desse mundo. Então, o reino de Deus, ele ocorre de maneira interna. Ele é a manifestação do amor. O evangelho aqui, Jesus manda as pessoas serem perfeitas como o Pai é perfeito, né? E essa palavra, ela choca, porque você fala assim, como que eu vou ser perfeito como o Pai é perfeito? Porque a gente lê a palavra perfeição ali como ausência de erro. E o texto ali não está enfatizando isso. E aí, quando você coloca em paralelo, quando você busca essas passagens em outros evangelhos para comparar as palavras, não para unir a história, você encontra aqui em Lucas, por exemplo, Jesus diz assim, sede vós, pois, misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Então, ser perfeito para Jesus, ser como o Pai, é ser bom. Porque o contexto ali mostra que é um Deus que ama quem? Os inimigos. Ele manda sol e chuva para justos e injustos. E Jesus vai dizer, olha, para você ser filho de Deus, para você fazer parte do reino de Deus, você tem que ter o mesmo caráter, tem que ter a mesma essência do Pai Celestial. O que o Pai Celestial faz? Ele faz o bem. Então, isso para o desempenho religioso é quase que uma afronta, né? Porque é um Deus que ele não seleciona pessoas para ele aplicar a bondade dele, porque Deus é bom. Então, a comunidade já tem que viver nesse padrão de Jesus. E para encerrar aqui, eu falo para vocês, qual que é o âmago do Evangelho de Mateus, né? Além disso que a gente já falou. Alguns comentaristas dizem assim, se você perdesse toda a sua Bíblia e você ficasse apenas com Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, você já tinha ali a maneira de viver a vida cristã. Então, o Sermão do Monte é considerado também, talvez, o discurso mais lindo, mais belo que já foi pronunciado na Terra. É um discurso muito bonito. Mas, além de ele ser muito bonito, ele é muito prático. Ali, Jesus mostra como que um filho de Deus deve viver. Então, se você se dispuser a estudar com afinco Mateus 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, e se dedicar a ele ali você vai encontrar a oração do Pai Nosso, você vai encontrar como que deve ser a questão da oração, da esmola, do jejum, como que deve ser o tratamento com o próximo, como que a gente deve olhar para a questão da lei, como que a gente deve olhar para a questão dos falsos profetas, como que a gente deve olhar para a questão de uma vida fundamentada na palavra de Deus. É um texto muito rico. Então, se você se aplicar ao estudo dele, com certeza você vai ter um avanço muito grande na vida cristã. Você pode perceber que o Sermão da Montanha ele tem sumido de muitos locais.
sumido, de muitos locais que se dizem cristãos, né? De onde se reúnem cristãos. Por quê? Porque ali no Sermão do Monte se exige uma vida absolutamente entregue nas mãos de Jesus. É ali que ele fala que nós somos a luz do mundo, o sal da terra. É ali que ele mostra quem de fato é feliz, né? Quando ele fala das bem-aventuranças. Então, é um padrão totalmente inverso ao padrão do mundo. Então, quando a gente vê esse afastamento do Sermão do Monte, a gente deve questionar um pouco, falar assim, por que que não se fala mais disso? Por que que não se fala mais de dar a outra face, de amar os inimigos, de você ter uma mente purificada na palavra de Deus, de você não ser cobiçoso, de você seguir o exemplo de Jesus, de você orar ao Pai Nosso e querer que o reino de Deus se instale na terra, né? Da maneira certa, correta de você orar, entrar no seu quarto, de você fazer esmola e ninguém enxergar, de você fazer jejum e ninguém saber. Então, veja, é um nível de espiritualidade excelente. Então, meus irmãos, esse material que chegou até nós, que chama-se Evangelho segundo Mateus, ele é uma riqueza muito grande. E a gente deve sempre estar se dobrando ali, estudando, se debruçando nesse material e sempre pedindo a iluminação do Espírito Santo para que a gente possa avançar como cristão. Então, ali é a essência do reino de Deus. Tá bom? Vou passar aí para a Sheila para vocês fazerem as considerações. Amém. Deixa eu ligar aqui meu vídeo. A paz para quem chegou depois. Muito interessante. E aí, Will, você falou de não tentar juntar todas as histórias porque não faz sentido, né? Deixa eu te fazer uma pergunta que não tem muito a ver, mas qual que é o seu livro preferido do Novo Testamento? Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Eu gosto demais, demais, demais do Evangelho segundo João. Riquíssimo. Mas, ultimamente, eu tenho, assim, me apaixonado muito por duas cartas de Paulo, que são cartas gêmeas, né? Que é Uhum. Efésios. Assim, é quase um mergulho, Sheik, que não para, né? Não para, não para. Assim, você mergulha ali, você vai extraindo muita coisa. Então, assim, você falar assim, qual é o livro? Eu vou falar para você, João. Sempre gostei muito de João, mas Uhum. hoje eu tô ficando a esse. E outro que eu tô paquerando ali é Hebreus. Ah, é? Já tô com material em Hebreus para avançar também. Ah, legal. É porque a gente vai lendo e vão vindo ideias novas, novos entendimentos. Eu acho que é isso, né? Eu não tenho o seu conhecimento da Bíblia, mas sempre que a gente lê alguma coisa assim, né? Aí, nossa, eu não tinha prestado atenção nisso. E Sem vai nos dúvida, cativando, né? Mas sem amém. dúvida. O Evangelho de Mateus é muito bonito também. Aliás, todo o Novo Testamento é muito bonito porque fala da vida de Jesus na Terra, como você falou, né? E é bem interessante. Mas os irmãos que estão aí estão todos saudosos da sua presença, dos seus ensinamentos. Quero saber se vocês têm pergunta, irmão Márcio, irmão Cloif, a irmã Cissa, façam perguntas. Se não quiserem falar, aparecer, pode escrever aqui no chat do ladinho que a gente lê. Eu já fiz uma pergunta. Diga lá, irmão Márcio. Verdade. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Saudade dos irmãos. A aplicação do Evangelho de Jesus segundo Mateus, você falou que essa comunidade estava sofrendo uma perseguição. E no não comentário do capítulo 6, nos dias de hoje, é porque hoje está muito tranquilo viver um evangelho que não há perseguição? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque vamos imaginar a nossa situação. A gente sempre fala na nossa perspectiva, né, da nossa realidade, claro. Porque se a gente for olhar, hoje tem muitos cristãos sendo perseguidos, mais do que em qualquer época, né? Em volume, né? Tem muito cristão morrendo pela fé. Aí você fala, mas eu nunca vi isso. É porque não chega para nós, né? E tem alguns relatos aí de agências missionárias com missão Portas Abertas, que está mostrando. E lá mostrou um fato interessante, eu até coloquei no grupo, não sei se vocês viram. Durante muitos anos, a Coreia do... A Coreia não, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte era o principal país que perseguia cristãos. Durante muito tempo, ele estava em primeiro lugar, a Coreia do Norte. Agora já parece que é o Afeganistão
né, que está em primeiro lugar ali na lista de perseguição aos cristãos. Então, assim, hoje tem muita perseguição. Agora, trazendo para a nossa realidade, que o Márcio perguntou. De fato, você vê aí que, infelizmente, o nome cristão, ele perdeu todo o sentido dele hoje. Você perguntar assim, quem é cristão? Você não tem nem que julgar, porque qualquer pessoa fala, eu sou cristão. Mas por quê? Não, eu acredito em Jesus. Mas eu acredito em Jesus e aí tem uma série de vivências, né? Você fala, não, mas Jesus, ele não ensinou isso que você está falando aí, que você está pregando. Por quê? Porque o nível de vida cristã que foi colocado, eu entendo, Márcio, que ele foi um ensino que não foi verdadeiro. Ele foi um ensino bem intencionado, mas não verdadeiro. Em que sentido? Não se colocou para as pessoas ali o que era a vivência do evangelho. O que se preocupou? Em ter adesões. Então, vamos lá, levar o evangelho, entre aspas, para converter as pessoas. Aí, nesse afã, não fizeram o que Jesus mandou. Lá em Lucas 14, você vê lá Jesus fala assim, vai com calma. Você quer me seguir? Vê se você vai ter como seguir. Vê bem, calcula o preço, porque depois que você começar a me seguir, e se você recuar, o pessoal vai começar a falar de você. Vou falar, ele começou a edificar e não pôde terminar. Então, Márcio, nesse afã de levar a mensagem do evangelho, foram dadas concessões, aberturas, e que Jesus não fazia. Se você olhar, por exemplo, o jovem rico, Jesus ele coloca ali a condição para aquele jovem, e o jovem rico, né, ou não vamos falar jovem rico, porque tem um evangelho que fala que é jovem e o outro fala que é homem. Mas o jovem rico ali, o que ele faz? Ele não segue Jesus. Jesus não vai atrás dele com métodos. Imagina se fosse hoje, o que a gente falaria para o jovem? Não, olha só, fica caminhando aqui com a gente. Vamos aos poucos, vai abrindo mão aos poucos, né? Você dá um dinheirinho aqui, um dinheirinho lá, vamos caminhando que no final o Senhor vai trabalhar, a vida é um cristão, um processo, na caminhada tal. Não, você não vê Jesus fazer isso. Então, Márcio, o que acontece? Popularizou-se no Ocidente, né? A gente pode dividir assim, no Ocidente, ser cristão é mais um status, é algo como se você tivesse um nome familiar. Eu fui batizado lá na igreja, a minha família é católica, é protestante, então não virou algo assim de uma identificação. Nesses países perseguidos aí, ali, para você falar que você é um cristão, você vai se identificar com o texto de Mateus, com o texto de perseguição, com o texto de Apocalipse, por exemplo. Porque lá é exigido isso, você fala, ou você assume a mensagem ou você morre. Né? Se você for cristão, você vai morrer. E até missionário que é enviado para lá já assina um termo dizendo que é bem possível que vai morrer. Aquela questão, para encerrar aqui, para devolver para o Márcio, o pessoal sempre fala, eu nunca li esse relato, mas eu já ouvi testemunho acerca disso, né? Que chegaram lá para os irmãos lá de, não sei se era da China ou lá da Ásia, né? E falaram assim, olha, fiquem firmes na fé, porque nós aqui na América, nós estamos orando por vocês. Aí diz que eles falaram assim, não, nós é que estamos orando por vocês, porque vocês têm liberdade, vocês podem pregar o evangelho, mas vocês não vivem o evangelho, vocês não dão a sua vida por... Nós aqui não, nós estamos morrendo, sendo perseguidos, mas nós amamos o Senhor acima de tudo, nós não produzimos o que vocês produzem aí, né? Então, são questões de perspectivas. Eu gostei quando o irmão estava ensinando em algum lugar, que eu vi através do vídeo, que é essa negociação que nós não fazemos, e primeiro de falar, olha, você vai ser matriculado na escola de sofrimento. Você quer continuar realmente a seguir o caminho de Cristo? Eu fiquei muito pensativo quando o irmão estava ministrando isso. Eu falei, meu Deus, é uma verdade. Mas a gente não tem esse hábito de anunciar isso. Que o negócio é muito sério. Por isso que gera o Martin Lloyd Jones, né, aquele pregador puritano, que era médico lá da família real, ele tem um livreto. Acho que eu tenho ele, se eu encontrar aqui, eu vou mandar no grupo para vocês. Ele fala assim, é um livrinho que chama assim, Conversões Psicológicas e Conversões Espirituais. É muito bom. Ele vai no âmago disso, porque ele fala assim, o que está ocorrendo são conversões psicológicas. Na mente da pessoa, ela fala assim, eu sou cristão.
Mas não é uma conversão espiritual, não é um novo nascimento. Então ele fala assim, eu sou cristão, mas eu não abro mão de nada. Eu vivo da mesma forma, mas eu sou cristão e eu tenho fé que eu vou morar a minha eternidade no céu com Jesus, tal. Que é uma coisa que eu trabalhei ontem. Não sei se vocês viram, eu botei um vídeo lá do estudo de Tiago, lá em Jardim Primavera. Eu botei ontem lá, estudo bíblico. A gente está começando esse mês a estudar Tiago lá. E qual que era a questão de Tiago? Era exatamente essa. E Tiago tem muito a ver com Mateus. Se você olhar, eu explico lá e tem um material. Eu até mandei no grupo o material. Tem lá uma... Se você pegar o Sermão do Monte, você vai ver muito dele aonde? Na carta de Tiago. Tiago, ele usa muito desse material. Então, o pessoal diz, são comunidades interrelacionadas. As comunidades de Mateus, as comunidades de Tiago e a de Judas. A carta de Judas. Então, se você pegar lá, os escritos, eles são semelhantes. Tem passagens que as palavras são as mesmas. E qual que era o confronto que Tiago tinha? Que você pode também lançar onde? Nessa comunidade de Mateus. Que era o quê? A fé sem obras é morta. Então, o que Tiago está batendo lá? Que o pessoal falou, essa epístola, ela é uma epístola de palha, porque ela prega a salvação pelas obras. Não, não é isso. O que ele está falando? Ele está falando, não adianta você falar que tem fé e não demonstrar isso. Você recebe na sua casa um irmão sem comida e nu. E você tendo o que dar para o seu irmão, você vai fazer uma oração. Você vai falar assim, vai em paz, que o Senhor te abençoe. Aí o Tiago fala assim, que isso adianta? Que fé é essa que você tem? É morta. Então, se ele está trabalhando isso lá, já era um problema decorrente. Já era algo lá, na origem. Aí você imagina isso 20 séculos depois. Né? É lógico que o mundo tem que melhorar. É lógico que tem que acabar a perseguição religiosa. É lógico. Só que aí, o que acontece? Afrouxar o ensino por causa disso não é bom. Traz o quê? Prejuízo. E o que Tiago vai dizer? Lá no capítulo 3, não busquem muito de vós serem mestres, porque vocês vão padecer muito duro juízo. Por que acontece? Eu, no afã de querer te convencer, eu vou te ensinar. Mas será que eu tenho essa vivência cristã? Será que eu entendi o que é ser um cristão? Ou eu só fiz uma adesão mental? Achei bonita a história. Teve um homem que se encarnou, que era filho de Deus, que viveu, que só praticou o bem nessa terra e morreu para me salvar. Que história! Quem que não vai aceitar um negócio desse? Agora, quando você fala assim, olha, esse mesmo homem, ele falou que para seguir ele, tem que negar a si mesmo, tem que tomar a cruz, tem que ter o espírito para você ser testemunha. Aí você vai explicar para a pessoa o que é ser testemunha. Por que as pessoas hoje, Márcio, não são cheias do espírito? Porque para ser cheio de espírito, você vai ser testemunha. Ser testemunha é você ter uma autoridade, um poder sobre você, que você está disposto a morrer pela mensagem que você prega e que você vive. Aí o que se transformou o poder do Espírito? Manifestações de dons espirituais. E não é isso. Então você vê essa enrolação aí, que só um verdadeiro avivamento, um reavivamento espiritual, só uma volta às Escrituras pode mudar essa situação. Eu cansei não, vi alguns vídeos desse irmão que você citou, eu falei, eu acho que eu fiz adesão mental, porque as pregações dele eram muito fortes. Gostava muito desse irmão que você mencionou. Nossa, muito bom. É bom, benção. Amém. Quem mais tem perguntas? Irmã Cissa? O povo tá com saudade de você, mas ninguém quer conversar, hoje não. Hoje o pessoal tá voltando. A irmã Jacira tá aí, ó. Cadê a irmã Jacira, que eu não tô vendo aqui. Irmã Jacira tá com Covid. Tá com Covid? Ela pediu até oração para orar pela família dela. Vamos orar sim. Quer falar, irmã Sou Jacira? eu, Tom. Fala, já que não tem ninguém perguntando, eu posso falar? Pode. Qual era o kit que a pessoa ganhava para tentar fazer
da menção de ser um cristão lá, aquela questão que ele falou que foi preso, não era uma questão de 5 coisas que ganhava se apresentasse cristão naquela época que estava perseguindo? Acho que estava a questão de ser preso, ficava nu, ninguém visitava, né? Você pode comentar qual era o presente de se aderir a isso lá, ou então anunciar que realmente era um cristão nessa perseguição dessa comunidade? Sim. Se você observar lá, o que Mateus 25 vai dizer? Mateus 25 é o padrão do juízo final. Né? Se olhar com atenção, é um texto que deixa muita gente confusa. E aí, para você sair da confusão, você cria uma interpretação alternativa. Em que sentido? Você fala, olha, aquilo ali não é a prestação de contas, não. Aquilo ali vai ser lá no milênio, as nações que vão entrar no milênio, porque ajudaram Israel. Então, é uma fuga do que o texto está dizendo. O texto é muito claro. O que Jesus vai dizer lá? Olha, eu tive fome, você me deu de comer. Eu estive nu e você me vestiu. E ele começa a citar várias coisas lá. Né? Eu tive sede, você deu de beber, eu estava ali fora, você me hospedou, você me deu atenção. Então, ele coloca ali os padrões daquela pessoa que está no reino e que vai receber o reino na sua plenitude. Porque ele fala assim, para esse, ele vai falar assim, vinde benditos de meu Pai e receber por herança o reino que está preparado para você. O autor aos Hebreus, se você notar, ele é mais detalhista nisso. A comunidade de Mateus, ela trata dessa inserção desses valores, do contato, como você falou, acabava perdendo a família, né? Porque Pedro vai perguntar assim, nós deixamos tudo para te seguir. O que nós vamos receber? Aí ele fala que vai receber 100 vezes mais, tal. E só fala que não vai receber 100 vezes mais em pai. Depois você percebe isso. Perdeu o pai, você não vai receber 100 vezes pais, porque você já tem um pai na comunidade que é Deus. Você vai receber 100 vezes de irmãos, de esposa. Aí você fala, como que eu vou ter 100 vezes de esposa? É a funcionalidade, não é que você vai ter 100 mulheres. É que na comunidade você vai ser suprido, porque você está perdendo isso aí. O mundo ali te descartou. A ausência da sinagoga, perseguição, os bens, o autor aos Hebreus, ele fala sobre isso. Ele fala assim, ó, eles estão fraquejando por quê? Perderam os bens materiais, prisões. Né? Hebreus fala assim, capítulo 13, lembrai-vos dos presos, como se estivessem presos com ele. Então, assim, esse kit que você cita, naquela ambiência ali, é claro, tem outros locais que isso não ocorria. O evangelho está expandindo, tem perseguições de outros tipos. Agora, nesse ambiente onde os judeus eles perseguiam em profusão, o que vai acontecer? Existe uma exclusão muito forte que vai levar o quê? Até a morte. O Evangelho de João vai falar sobre isso, né? João 16. Jesus fala assim, ó, vão expulsar vocês da sinagoga e vão achar que vão prestar um culto a Deus quando matarem vocês. João 16, a partir do verso 2. Então, Márcio, era nessas comunidades que você tinha que viver uma vida peregrina. Por isso que eu falei, se você fizer a conexão com Hebreus, lá vai estar muito claro isso. Porque o Hebreus 11 mostra os heróis da fé e fala assim, olha, esses lá, o mundo não era digno deles. E é o que mostra? No finalzinho ali, pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que perderam seus familiares, andaram errantes pelo caminho. Né? Então, você tinha que abrir mão de tudo para seguir a Jesus e confiar que esse Senhor ia te guardar. É como o Salmo 23, né? O Salmo 23 fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa tradução ela é perigosa porque dá a intenção que é assim, Deus é meu pastor, tudo aquilo que eu precisar, ele vai me dar. Só que o contexto ali não é esse. A palavra é assim, o Senhor é meu pastor e eu não faltarei. Aí você fala assim, mas o que é eu não faltarei? Você lembra aquele pessoal mais antigo que falava assim, e fulano de tal faltou. O que era isso? Era morrer. Né? Fulano faltou. Então essa expressão, o Senhor é meu pastor e eu não faltarei,
que é a certeza do salmista? Deus é o meu pastor e eu não vou morrer. Vamos ver se dentro do ambiente ali cabe? Porque ele fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai ser atingido. Então ele não vai morrer. Aí, qual que é a perspectiva dele? Que ele vai viver muitos dias ainda com Deus. E aí ele pede uma mesa diante dos seus inimigos, que era a mesa do vitorioso, que ele ia ter vitória ainda sobre os inimigos. Então, essa perspectiva de vitória, de não morrer, ela é interessante por quê? Porque no Novo Testamento você não tem isso. Por quê? Deus é meu pastor, eu não vou morrer, ele vai me dar livramento. Aí você vê numa situação mais ampla que quem que é o seu pastor? É Cristo. E Cristo é o bom pastor que ele faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. Então, olha que interessante. E eu tenho que segui-lo. Aí vai cair no que o Márcio falou. Qual que é o meu kit, o máximo do meu kit? É que eu vou ter que seguir Jesus. Quando eu sigo Jesus, eu estou seguindo alguém que tem o quê? Não tem onde reclinar a cabeça, que é desafiado, que tem ali que orar para Deus enviar o sustento. Tem hora ali que eles estão com fome, ele vai ter que alimentar uma multidão. E esse segmento de Jesus, aonde que ele vai encerrar? Na cruz. O que era a cruz para eles? Era a morte. Lembra em Apocalipse? As almas clamando diante de Deus? Apocalipse 6, verso 10. Ó santo dominador, que julgas, o senhor não vai julgar o nosso sangue, não? Aí qual que é a resposta? Calma. Linguagem de hoje, né? Ainda vai morrer mais gente. Vai se completar o número daqueles que vão morrer. Então, a esperança para eles, o que era? Olha para Cristo. Ele morreu também, só que ele está vivo. E ele reina. O que eles esperavam? Um reino. Aí o que a gente fez? Trouxe a mensagem do evangelho com uma mensagem de bem-estar social. De Jesus ser um provedor, um Papai Noel, que eu tenho que usar a minha fé, e ele tem que fazer eu reinar agora, nesse sentido, materialmente. Mas para que as comunidades não. Seguir Jesus, o que é? Qual que é o destino de Jesus? É a morte. Você nesse mundo vai fazer o quê? Morrer. Até quando? Até o evangelho tomar conta desse mundo todo. É que eu estou falando. O Brasil não precisa ter uma perseguição, que as pessoas falam assim, irmão, vamos orar para Deus enviar uma perseguição no Brasil. Eu falo, irmão, não está sendo cristão nem agora, quanto mais com a perseguição. Não é a perseguição que vai trazer, é a palavra de Deus, é viver no Espírito. Aí, se houver perseguição ou não, é um detalhe. Mas o mundo tem que sair da perseguição. É lógico, a gente está levando o evangelho, as pessoas estão se convertendo, esse mundo tem que melhorar. Eu não tenho que olhar para esse mundo e falar assim, não, vem perseguição. Não, não, não. A perseguição ela vai ocorrer sim, quando você chegar num local onde está dominado pelo maligno, onde a mentalidade é anti-reino, é anti-evangelho. Mas aí no poder do Espírito você vence. O que Jesus falou? Você vai levar o meu nome, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e foi batizado será salvo, e em meu nome você vai fazer o quê? Você vai expulsar demônio. Você vai chegar lá, Márcio, e vai levar a boa notícia. Cristo, o evangelho, vai tirar as pessoas da opressão, da pobreza extrema, né? Não é transformar as pessoas em ricos, mas tirar da miséria, tirar da mão do diabo. Isso é o evangelho. Vai melhorar o mundo? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Por que a gente não tem perseguição no Brasil? Era para ter, porque no Brasil tem muita gente que não vive o evangelho. Aí, se você pegar num ponto mais extremo da questão, você vai falar assim, tem perseguição sim. Os verdadeiros cristãos são perseguidos por quê? Pelo sistema que se chama cristianismo. Só que é uma perseguição que não mata fisicamente. Em alguns casos até mata, mas na maioria das vezes não mata fisicamente. Você não vê essa perseguição instalada no governo. Qual que é o medo do pessoal aí? É vir um governo que vai perseguir. Você já viu no Brasil, você conseguir perseguir 90% da população, se diz cristã? Nunca vai ter isso. Né? Então, aqui no Brasil, onde a gente vive, é uma outra dimensão. Por isso, Márcio, que quando você vai pregar e vai falar desse kit, a pessoa vai falar, cara, mas não tem como eu viver isso. Como é que eu vou sofrer nesse ambiente? Não vai mesmo. Porque o Brasil, entre aspas, ele é cristão.
mas ele não é. Mas, entre aspas, ele tem os valores cristãos. A maioria da população fala que é cristã. Então, essas pautas morais que a gente vê aí, elas refletem isso. O pessoal é contra o aborto, legalização das drogas, é monogâmico. Então, tudo isso vem de uma mentalidade o quê? Judaico-cristã. E é claro que nesse ambiente aqui não vai nunca ter a perseguição dessa. Só se a maioria da população for abandonando. Uma religião aqui como o islamismo chegar no Brasil e for ganhando adeptos, até se transformar na religião maior. Mas nesse sentido, hoje, não tem como ter esse pacote que você citou. Amém. Muito interessante essa questão que você colocou da perseguição, né, Will? Uhum. Mas aí, voltando um pouquinho o que você falou, que enquanto você fala eu fico viajando, né? Então, tô aqui viajando. Você falou que não se fala muito de Mateus 6, 7, 8, que seria né, a parte aqui, entre aspas, mais importante. Sim. Não é porque hoje em dia também se prega um cristianismo Nutella? Aquela coisa Sem assim, né? dúvida. Não é a raiz, né? Então não se prega muito o Sermão da Montanha, porque, como você disse, é ali que tem todo como que a vida de um cristão, como que ela tem que ser, né? Então hoje a gente vê em muitas denominações eles pregando tudo menos Cristo. Então, como que eles vão focar, né, ou pregar isso? Agora que eu fiquei pensando enquanto você falava e antes também. Pronto, você já falou tudo já. Eles pregam tudo menos Cristo. É isso. É o que Paulo temia. Se você pegar 2 Coríntios 11, era o medo de Paulo. Ele fala assim, eu tenho medo, eu tenho um temor, que a serpente consiga fazer com vocês assim como ela fez com a Eva, e tirou os olhos de vocês do foco que é Cristo. Você falou tudo. E prega tudo hoje, menos Cristo. Exatamente por isso. Porque realmente eu fiquei pensando, falei, é mesmo, faz muito tempo que eu não ouço essa palavra sobre o Sermão da Montanha, o pessoal prega tudo, Mas, prega mas contra Davi, Golias. não, o cristão é pacífico. Irmão, nós não somos briguentos. Irmãos, nós temos que dar outra face. Irmão, o cristão é manso. Irmão, o cristão não fala palavrão. Lembra dessas pregações? O que você tem ouvido hoje? Não, irmão, quem se levantar contra você, Deus vai fulminar, Deus vai matar. Aí você tem que recorrer ao quê? Ao Antigo Testamento. Porque se você recorrer a Jesus, não dá certo. É verdade. Você fala, cara, Jesus não fez isso. Ou então Então, só aquela pregação do me dá, né? Tipo, vamos fazer a campanha não sei de quê para eu conseguir isso. Agora acabou a campanha A, vai para B para conseguir aquilo, né? Aquela barganha. exatamente. Aí se você joga isso em Cristo, acabou. Qual que é um termo que se criou na teologia aí que o pessoal fala? Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Ou seja, é em Jesus que eu tenho que ler toda a Bíblia. Então, tudo eu tenho que lançar em Cristo. O que ficar em Cristo eu aceito, o que não tiver em Cristo eu descarto. Então, aí a pessoa fala, não, mas se também for assim, né? Mas não é Cristo, a nossa vida não é Cristo. Então é o que você disse. Aí tem que ter toda uma estrutura, tem que ter as campanhas, tem que ter a didática, e aí você sai estimulado a ser igual a Moisés, igual a Abraão, ter a fé de Abraão, a vida de Ruth, a beleza de, enfim, a sabedoria de Salomão, né? Aí se você vai, por exemplo, falar assim, Sheila, você tem que fazer o nosso curso aqui, 31 chaves de sabedoria de Salomão. Aí eu tô te ensinando lá, chave 1, Salomão e tal, tal, tal. Aí você vai pro Evangelho e Jesus fala assim, olha lá, nem Salomão se vestiu como aquela planta. E aqui está quem é maior que Salomão. Aí você fala, para que eu vou correr pro Salomão se eu tenho Jesus? Aí Exatamente. como que isso é chato pro religioso? É chato. Porque você fala assim, cara, não tenho que estar lá encantado com Moisés, não. Moisés, ele teve uma revelação de Deus, foi um homem de Deus, mas ele teve lá no seu tempo. O João vai dizer que ninguém viu a Deus, mas é o Jesus que revela, ele é expressa a imagem de Deus. Por que eu estou querendo ter a fé de Abraão? Jesus falou assim, Abraão viu meu dia e se alegrou. Abraão queria ouvir o que vocês estão ouvindo aqui e vendo. Aí a Sheila vai ser treinada a ser uma mulher como
Rebeca. Aí você fala, não, o padrão da Sheila não é Rebeca, o padrão da Sheila é Cristo e a igreja. Então, você fica chato, você fica inconveniente, porque para você é só Cristo, você vira um Paulo. Por que Paulo era sozinho? Porque Paulo falou assim, eu abandonei tudo para ganhar mais de Cristo. Aí um cara desse é chato, o religioso. Que o assunto dele é Cristo, 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 Cristo. Aí você vai nesses ambientes, é o que menos tem é Cristo. Ah, não, E, tem José professor, do Egito, etc e tal. Pode falar, você irmão. acredita que Deus pode estar te levando, quanto mais você busca de Cristo, para mais ambientes anti-evangelho e anti-reino? Eu estou percebendo isso. Sim. Você acredita que Deus vai te empurrando, quanto mais você se encher de Cristo, buscar, Deus vai começar a te mandar para lugares anti-evangelho, anti-reino, vai ficar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu acho que Isso. eu tenho essa percepção, isso é correto? Aí você Essa vai ter que fazer percepção? como Jesus fez. Aí vai acontecer a perseguição, Sheila. Aí quando começar a falar, eu falo, não, cara, para, tá louco, tá louco. Aí vai ser a perseguição. Ou se converte, foge. É igual com Jesus. O que acontecia com Jesus? Ou as pessoas iam até ele, ou falam assim, não, esse homem aí tá louco, não quero seguir esse homem, não. Mas eu tenho visto muito isso, né? Que as pessoas vão atrás de campanha, vão atrás de ser igual o José do Egito, que era rico, né? Se deu bem, Isso. igual Salomão. Salomão, Davi, não, que Tá. Deus, eu pequei, mas Deus vai me perdoar, e é por aí vai, né? Então, e Jesus, cadê? Eu tenho percebido isso, mas enfim, eu espero que as pessoas comecem a abrir os olhos, né? Os louvores também, né, gente? Ontem eu estive numa denominação e aí cantou um louvor que você gosta muito, Will. Minha vingança tem sabor de mel. Nossa. E eu falei, gente, cadê Cristo nesse louvor, né? Como a gente já comentou aqui no estudo, né? Eu fiquei prestando atenção na letra, eu falei, realmente, cadê Cristo, né? Tá exaltando a pessoa, etc e tal. Mas as pessoas gostam, sabem cantar o louvor, sabem o refrão e tudo. Até eu tava cantando, eu falei, não, meu Deus, esse não. Porque eu não tinha prestado atenção, né? Então, é bem lamentável. Bom, mas mais alguém tem alguma solicitação, algo para esclarecer? Irmã Cissa, irmã Jacira, o irmão Cloif, Ô, Hilton, irmão Oi. eu acho que eu vejo também por essa questão do Antigo Testamento, por causa de posses materiais também. Isso aí chama muita atenção, né? Você vê que muitas pessoas hoje conversam da Bíblia só sobre o Antigo Testamento, sobre riqueza, sobre Deus dar isso, dar aquilo. Então é mais fácil, né, a pessoa... É uma igreja do Antigo Testamento, vamos dizer assim. Quando você Sem chega no dúvida. Novo Testamento, é só paulada. Então, tem que dar, tem que ceder, tem que fazer isso aí. Com Jesus não tem negociação, né? Então, fica difícil. Por isso que o pessoal acaba embarcando para o Antigo Testamento, né? Voltando para trás em vez de ir para frente. Exatamente. Aí você vai ver o quê? O ensino como Hebreus, como Gálatas. Falou, vocês estão retroagindo? Não é para ir para frente em Cristo? Vocês estão voltando? Por quê? Vocês querem viver na dimensão deles lá, né? Posses terrenas, aquelas promessas todas. Mas Cristo não é a realidade, aqui ali não era uma coisa pequena, a gente não tem uma dimensão maior, não fala que eles, sem nós, não são aperfeiçoados. Se a gente já está na luz, eles estavam na sombra, né? Nós estamos na luz, por que a gente vai retroagir? Aí, se você quiser dar uma resposta bem braba mesmo, é isso. É o Satanás, a agência maligna, conseguiu infiltrar, colocar pensamentos ali que afastam de Cristo. Que aí Paulo vai usar um termo forte lá, os gatos. Ele fala assim, quem vos enfeitiçou a fazer isso? Vocês começaram no espírito e estão voltando para a carne? Vocês acham que é pelas obras da lei? A lei serviu de aio, de pedagogo até Cristo. Agora é Cristo para frente. E aí, por que tem que ser Antigo Testamento? Porque Antigo Testamento é posse terrena, como o Chloe falou. Aí você pega Paulo. Paulo vai escrever que nós já somos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele vai descrevendo o que é
Aí lá vem a predestinação, a eleição, a justificação, a adoção. Aí você fala, cara, mas e o dinheiro? E as posses? Aí Paulo fala assim, não importa. Eu sei viver tendo riqueza e sei viver tendo pobreza, não importa. Posso todas as coisas em Cristo. Então eu não posso analisar a vida espiritual se eu tenho muito dinheiro ou não. É que eu sempre converso com a Sheila. Você tem que ter estrutura espiritual para almoçar num restaurante que você vai pagar R$ 1.000, como você ir comer uma quentinha ali quando tem de R$ 5 e tá feliz do mesmo jeito. É verdade. É, bem isso. Até porque você pode estar num restaurante de R$ 1.000 e você ser vazio, né? Como acontece com muita gente, né? A vazio tem dinheiro, mas não tem Cristo, não tem um amor, nada que preenche ele, né? Sim. E o cristão tem que saber isso, que ele não precisa ter R$ 1.000 para ele ser feliz, né? Para ele se sentir preenchido. E também ele não precisa se sentir só preenchido quando vai na igreja e alguém fala da história de superação, entre aspas, de José e etc. Sem Né? Que ele dúvida. pode, de repente, continuar daquele jeito e ser feliz, né? Sem dúvida. É bem interessante. Irmã Cissa, tem alguma pergunta? Não, ninguém mais tem perguntas? Se ninguém mais tem perguntas, pode falar, Will. Não, Xê, só para falar então, quando for orar, no final, orar pela irmã Jacira, né? E pela família dela. Graças a Deus eles estão bem, né? Mas para vir a cura definitiva logo e ela ficar livre Amém. disso. Amém, oremos sim. E irmã Cissa, quer falar alguma coisa? Não, eu tô ouvindo assim as perguntas que o irmão já fez e tudo que o professor já explicou, já deu para assim, satisfazer minha alma. Eu fico só degustando, só ouvindo. Que bom. Para Amém. mim tá ótimo. Amém. Professor Wilton, poderia falar um pouco sobre o Grupo de Jesus? O que é isso? É um trabalho novo? Uhum. Legal. O Grupo de Jesus, ele é um trabalho que foi desenvolvido primeiramente por um teólogo chamado Pagola. Não sei se você já ouviu falar dele. José Pagola. É um teólogo espanhol. O Cloif conhece ele. É um teólogo excelente. Né? Quem lê muito o material dele aí, que divulga, é o Papa Francisco. Né? É um teólogo de alto nível. E ele fez... O que é o Grupo de Jesus? É um grupo de reunião onde você vai ter um texto do Evangelho e que você vai comentar ali o texto. É para crente, não crente, católico, protestante, espírita, é para você reunir as pessoas e para apresentar o material. Então, o que vem assim os materiais? Por exemplo, Jesus e as tempestades. Aí Jesus passa pela tempestade, aí você faz uma aplicação para o dia de hoje e deixa as pessoas comentarem. Então, é como se fosse um estudo aberto para as pessoas terem um primeiro contato com Jesus e com o Evangelho. Pode ser crente experiente, não tem problema. São pessoas, você não vai ver religião ali de ninguém, você não vai ver o nível das pessoas. É para ler lá o material, trabalhar um texto do Evangelho e fazer oração. Né? Então, isso aí é uma forma de você alcançar as pessoas com o Evangelho. O que o Pagola ficou muito famoso nesse grupo de Jesus, não sei se o Cloif já leu sobre isso, é que, por exemplo, ele tinha um trabalho, sabe com qual grupo de pessoas? Com prostitutas. Era muito legal, que ele fala que ele teve ali experiências profundas, né? Eu marcava um horário, você vê, um teólogo de alto nível, ele marcava um horário e se reunia ali com as prostitutas da cidade para aplicar o grupo de Jesus para elas ali. Então, assim, é um material muito interessante. Tem um livro traduzido na língua portuguesa, se eu não me engano, é da editora Vozes, chamado Grupo de Jesus. E tem um site chamado Grupo de Jesus também. Lá no site tem material dele. Esse material do livro, lá no site, tem até uma determinada lição. Não é todo o livro que está lá traduzido. Se eu não me engano, são 10 lições que são traduzidas. Então, a gente vai trabalhando assim, uma vez por semana, a gente se reúne lá, em Xerém, lá no Lohan, na casa dele, e trabalha esse material que eu mando para vocês no grupo. Amanhã tem reunião lá do Grupo de Jesus. Então, é livre, é uma reunião livre, onde trabalha o texto do Evangelho de maneira bem simples. Mas as reflexões que vêm com o texto são profundas.
Então, o bonito é isso, é que você está ali, a pessoa pode falar o que ela entendeu, então vai surgir coisa assim bem simples mesmo. Só que o extrato da reunião ele é profundo, porque depois a gente faz a leitura do comentário dele. Então a pessoa fala, nossa, que interessante. Então isso desperta muita atenção, porque é uma reunião totalmente informal, onde o foco é só Cristo, é você falar de Jesus e trazer aquela realidade para o dia a dia. Por exemplo, no último, agora foi Jesus ensina a pedir o Espírito Santo, aquele texto que ele fala, né? Bater e assim abrir-se-vos-á, né? Aquele texto, qual que é o contexto dele? É pedir para Deus, que Deus vai dar o Espírito Santo, ele trabalha isso. Você já viu alguém pedir o Espírito Santo para outra pessoa na sua paróquia, na sua igreja? Você mesmo já pediu o Espírito Santo para o Pai? Aí, nesse desenvolvimento, trabalhado assim, orações simples e palavras rápidas ali. E as pessoas acabam ficando impactadas, é uma coisa muito legal. Então a gente lá terminou o curso, né? Foram aquelas aulas todas, 125 aulas, acho que eu falei. Agora é o quê? Grupo de Jesus. Toda sexta-feira a gente faz esse trabalho aí. O último tópico que o irmão postou foi o tópico 4, né? Isso. Foi a última reunião. Já é a aula dada ou ela vai ser ministrada no tópico 4? Tá dado. Saiu de Xerém, eu já mando lá pro pessoal. Amém. Muito Ô, interessante. Oi. Esse livro, esse comentário latino-americano do Sandro Galaz, de Mateus, é muito bom também, né? É bom. Bem interessante ele. Apresentou ele, né? É. Eu tinha lido um material dele há muito tempo, eu não lembrava, daí você citou ele. Eu entrei em contato com ele esses dias, mandei lá um WhatsApp para ele, ele vai mandar os livros dele. Eu adquiri o livro lá com ele. Que bacana. Esse às vezes eu coloco. Latino-americano é muito bom. Não, é muito bom esse. Eu hoje, acho que eu tô para mandar um vídeo dele hoje, que eu vi lá que eles iam postar, o YouTube deu aviso que ele ia postar vídeo. Ele é um irmão descendente italiano, deve ser, né? Bem velhinho, de cabelo, de barba branca. Vocês vão ver hoje lá, eu vou botar no grupo. Às vezes, quando eu não coloco no WhatsApp, eu só coloco lá no Telegram por causa do tamanho, né? Uhum. Então, ele faz cada comentário muito bom. Foi o Cloif que me falou dele. Eu não lembrava dele. Aí o Cloif me mandou, eu falei, eu já li um material dele, mas há muito tempo. Aí eu não lembrava mais. Aí eu comecei a acompanhar lá no YouTube as reflexões dele e de vez em quando vai para o grupo. Eu vi que hoje lá no YouTube estava informando que ele ia postar alguma coisa. Talvez ele já tenha até postado aqui enquanto a gente está aqui reunido. Se ele postou, eu vou botar lá no grupo para vocês verem, né? É muito bom o comentário que ele faz. Combinado. Vamos aguardar, então. Mais alguma pergunta, gente? Não? Vamos para o momento do ofertório, mas antes deixa eu perguntar uma coisa, Will. Você já vai trazer os estudos ou vai seguir a sequência do Novo Testamento? Novo Testamento, filho. Vai seguir a sequência, então. Então, a gente sabe que... Perfeito. Então, tá bom. Então, vou passar os dados do irmão Wilton para quem quiser e puder ajudá-lo a seguir nessa obra, né? Que vocês já sabem que ele não trabalha com outra atividade, senão estudando a palavra para ensinar para nós, né? Então, o Pix dele é o CPF 285-753-398-50. Eu coloquei agora aí no chat. E quem quiser fazer depósito na boca do caixa, por exemplo, é Banco do Brasil, agência 2862-2, conta corrente 29824-7. Vou repetir o Pix. 285-753-398-50. Deus abençoe quem puder ajudá-lo. Aqueles que não puderem, que Deus também abençoe. Amém? Então é isso, Will. Alguém tem mais pergunta? Se não tiver pergunta, a gente encerra por hoje, fazemos a oração e aí nos vemos na próxima quinta-feira. Pastor Isaías mandou beijos e abraços para todos, falou que está morrendo de saudade, que estava chorando lá na reunião dele, mas ele não pôde deixar de ir. Sim. Amém? Tá bom.
Quem for orar, Xê, para orar para essa questão da irmã Jacira, né? Amém. Alguém quer se predispor a orar? Senão eu mesma oro, não tem problema. Acho que não. Então vamos lá, eu vou fazer a oração final. Irmã Jacira, vamos lá. Senhor, meu Deus misericordioso, Pai amado, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença mais uma vez, Senhor, agora ao término desse ensino maravilhoso. Obrigada, Pai, por usar o Teu Filho Amém, para Jesus. trazer os conhecimentos, trazer tudo aquilo que o Senhor tem passado para ele, para nós, Senhor. Senhor, eu te agradeço e te peço pela saúde de todos que aqui estão, Senhor, principalmente da irmã Jacira e de seus familiares que estão com Covid, ó Pai, mas nós cremos que a cura é certa e que dentro de alguns dias ou se for de tua vontade, amanhã todos acordarão 100% curados, ó Pai. Senhor, cuida da irmã Jacira, seus familiares, de todas aquelas pessoas que ela ama, assim como peço que o Senhor cuide dos meus familiares, os familiares do irmão Cloif, do irmão Márcio, do irmão Wilton, da irmã Cissa, todos que fizeram parte desse estudo hoje, Pai. Aqueles que não puderam fazer parte, abençoa, Senhor, que quinta-feira eles possam estar aqui. Abençoe grandemente a vida do irmão Isaías, da sua família, de sua filha, sua esposa e todos que o cercam, Pai. Obrigada, Senhor, que nós tenhamos um mês de fevereiro abençoado, Pai, e que seus estudos venham cada vez mais fazer a diferença na nossa vida e que por nosso intermédio outras pessoas também tenham acesso a esse conhecimento, Senhor. Amém, Jesus. Mais uma vez agradeço pela vida do nosso amado, querido irmão Wilton, que é grandemente usado por ti, Senhor. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados. Amém. Até semana que vem, se Deus Até quiser. semana que vem. Muito bom.